Olá, pérolas preciosas de Deus, que bom ter vocês mais um dia, hoje com um ensinamento maravilhoso. E o tema de hoje é: não deixe a traição que você viveu te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas de nós mulheres acabamos sendo traídas no decorrer da vida, seja por um irmão, companheiro, pais, filhos. E muitas vezes, devido a essa situação que gera uma grande dor, que gera uma grande frustração em nossa vida, nós mulheres desacreditamos dos planos que Deus tem sobre a nossa vida. Nós deixamos de acreditar que pode haver algo melhor após isso. Deixamos de acreditar que Deus ainda tem propósito em nossa vida, mesmo após a gente viver essa situação. Achamos que Deus foi injusto, ou então nos conduzimos a um caminho que essa pessoa resolveu traçar. Sujeitamos a viver a mesma situação, a praticar o mesmo pecado, para tentar fazer justiça com as próprias mãos, tentar se vingar, e isso acaba cada vez mais nos desaproximando de Deus e nos levando a um buraco, nos levando a mais sofrimento. Então, mulheres, hoje eu venho trazer ensinamentos bíblicos para vocês, que mesmo após traição, a gente prevalecendo no Senhor e confiando, vale muito a pena, que os propósitos de Deus não acabem em nossas vidas após uma traição, mas sim mostra que após uma traição a gente pode buscar forças em Deus, reconstruir-nos e alcançarmos o propósito que Deus tem na nossa vida, mesmo depois de tamanha dor, de tamanha injustiça. Então, para começar, uma pessoa que se torna exemplo para nós, que foi traído e mesmo assim prevaleceu na presença do Senhor, e mesmo assim confiou, e mesmo assim não revidou, foi o Davi. O Davi foi extremamente perseguido por Saul. Saul teve o coração dele endurecido. Saul teve inveja de Davi e quis matar Davi para apagar esse brilho, para impedir que Davi subisse ao trono. E eu quero deixar aqui alguns versículos do livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 4. Jonatas, ele foi o filho de Saul naquela época, e Jonatas era muito amigo de Davi. E aqui a leitura fala: Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficastes contente. Por quê? Então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul entendeu Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Infelizmente, Saul, devido ao coração dele endurecido, mesmo ele fazendo o juramento, não adiantou. Ele continuou tentando matar Davi. Davi foi extremamente perseguido por Saul, e mesmo assim, quando Davi teve a oportunidade de revidar, Davi rejeitou. Davi não quis matar Saul. Muitas de nós mulheres vivemos situações de traição, onde Satanás traz situações para a nossa vida que a gente pode revidar, que a gente tem a capacidade de revidar, que ele facilita esse processo. Infelizmente, muitas mulheres caem no erro de fazer o mesmo que o esposo fez. Talvez você, mulher, se você sofreu uma traição do seu esposo, jamais na sua vida, mesmo que Satanás facilite a situação, que use pessoas para falar: não, faço o mesmo, ele fez isso com você, larga de ser boba, larga disso, disso, aquilo. Não o traia, não vá para o mesmo buraco que o seu esposo, que algum amigo seu, família, filhos, entrou. Não faça o mesmo, não revide, porque quanto mais a gente revida, quanto mais a gente faz justiça com as nossas próprias mãos, mais a gente se afunda, mais tristeza gera, e isso nunca vai nos levar a uma cura total. Se você, mulher, por algum motivo da sua vida resolveu praticar o mesmo, por vingança, arrependa-se. Fale com Deus, peça perdão verdadeiro a Deus e não cometa isso mais. Seja uma mulher verdadeira, para que as promessas de Deus não deixem de cumprir na sua vida. E Davi sempre soube que cairia grande desgraça sobre a vida dele se ele tocasse sobre o ungido do Senhor. Saul foi o ungido do Senhor, então Davi evitava isso, porque Davi não queria perder a promessa que ele tinha com Deus. E Davi sabia que mesmo vivendo essa situação toda, chegaria o momento que Davi ia assentar o trono, ele ia ter um reino para governar. E diante disso tudo, diante de toda essa situação, Davi resolveu prevalecer com um coração
puro, com o coração voltado para o Senhor, esperando que o Senhor o livrasse de todo esse sofrimento, de todo esse desafio. Mulher, se você está passando por esse processo, entregue essa dor de traição a Deus. Confie que Deus tem o melhor para a sua vida. Lembre-se e se apegue às promessas que Deus já depositou na sua vida, de que você vai vencer, de que você vai ter um casamento feliz, que você vai ter uma família feliz, que você vai ter bons amigos. Não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida, mas independente de quem foi que te traiu, não cometa o mesmo, não faça o mesmo, não pratique o mesmo que essa pessoa fez, não humilhe essa pessoa, não tenta destruir essa pessoa, fica na sua, fica caladinha, entrega a Deus e Deus fará o sobrenatural sobre a sua vida. Eu já fui extremamente traída, enganada na minha vida, mas eu sempre escolhi ser diferente, fazer diferente e não me submeter ao mesmo poço, porque graças a Deus, de tanto eu orar e pedir a Deus para colocar um espírito em mim que me constrange das coisas ruins, eu sabia que se eu fizesse algo ruim, ia prejudicar a mim e não somente aquela pessoa, ia machucar a mim, talvez faria com que eu perdesse até o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Então, mulheres, permaneça fiéis, mesmo que vocês tenham sido traídas. Isso não significa que vocês devem ser mulheres tolas, de aceitar qualquer coisa. Muitas vezes Deus permite essa situação para a gente poder enxergar quem é que está do nosso lado, quem é que está conosco. Talvez um amigo seu que você tanto confiou foi lá e te traiu, é Deus te mostrando, te revelando. Olha, cuidado com essa pessoa, você não deve confiar muito nessa pessoa, você não deve estar com essa pessoa. Peça discernimento a Deus após ter acontecido isso, qual é a atitude que você deve ter, o que você deve fazer, o que você deve buscar, como você deve agir, e Deus vai te revelar. Mas é importantíssimo a gente liberar o perdão, não somente para aquela pessoa, mas principalmente para a gente, porque quando a gente libera o perdão, Deus nos cura por dentro. Satanás espera que a gente fique amargurado após uma traição, uma pessoa suja, uma pessoa que caia numa depressão. Satanás por muitas vezes me levou a cenas de traição, a momentos de traição, para mim me amargurar. E uma pessoa que se amargura, que fecha o coração, que entra em depressão, é uma pessoa que se endurece, e pessoas endurecidas não conseguem alcançar o propósito de Deus. Ele sabe das coisas que Deus tem na minha vida. Ele sempre trouxe decepções sentimentais para minha vida, para me amargurar e me impedir de viver e de acreditar que o propósito de Deus ainda poderia acontecer, mas em nenhum momento eu desisti, eu permaneci, eu confiei e permaneci de joelho, orando e entregando e pedindo a Deus para me curar. Eu sei que é um processo difícil, é difícil de perdoar. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de perdoar as pessoas, sempre fui uma pessoa assim que juntava muita dor, muita amargura no meu coração, isso só me fazia mal, e era isso que Satanás queria, porque quando a gente está triste, a gente não consegue confiar nas promessas de Deus, a gente não consegue caminhar de acordo com o que Deus espera da gente. E Davi não foi traído somente por Saul, Davi foi traído pelo seu próprio filho quando Davi já estava no trono, quando Davi já estava no seu palácio, já tinha um reino para governar. E o filho de Davi, Absalão, tentou derrubá-lo, tomou o trono dele por um tempo, Davi ficou fugindo porque o filho dele queria matar ele, até que Deus pôs um fim nisso. Mulheres, não façam justiça com as mãos de vocês, porque Deus tem um fim para todos que nos trai. Todos que não se arrependem do que fez conosco, Deus vai lá e trata. Deus vai tratar da forma dele. A forma de Deus tratar é melhor do que a nossa. Mesmo que a gente pense, eu sei fazer a forma melhor, eu quero machucar, eu quero ferir. Deus sabe fazer o melhor, Deus sabe tratar da melhor forma. Todas as pessoas que fazem o mal contra o ungido do Senhor sempre encontrará problemas. A gente tem o costume de ficar analisando a vida da pessoa por fora, mas a gente não sabe como a pessoa está por dentro. Depois daquela situação, a gente fica julgando, Deus, fulano está crescendo, fulano está avançando, por que o Senhor permite? Olha o que fulano fez comigo, isso aqui. Mulheres, se aquete, a gente fica muito preocupada com o exterior, com o fora, e não focamos no que aquela pessoa está vivendo. Ninguém vai postar na internet que está mal, que está numa situação difícil, que está ruim, Ninguém vai fazer isso. Então não confie, só espere em Deus, espere a justiça de Deus, vai viver sua vida. Tira o seu foco disso, dessa dor, desse sofrimento de traição, porque é isso que Satanás espera de você, é isso que ele quer que você fique paralisada no tempo, depois dessa traição, desse engano, desse abandono. Segue a sua vida, se cuide de você, cuide da sua família, busque o novo. Peça a Deus para colocar em sua vida pessoas boas, para direcionar pessoas boas, pessoas que são amigos de Deus de verdade, pessoas que vão te ajudar a erguer, que vão te ajudar a crescer, e não pessoas que vão te copiar pelas costas, que vão te enganar. Peça a Deus discernimento, Ele sempre nos dá discernimento. E toda vez que Deus revelar algo, mulheres, para vocês, mostrando, toma cuidado com isso, aquilo, não bata contra Deus. Não bata contra Deus. Se Deus falou, não fique com essa amizade, não fique mais. Se afaste. Se essa amizade não está te levando a um propósito bom, a algo bom de Deus na sua vida, afaste-se. Não tenha medo de renunciar às coisas desse mundo, pessoas desse mundo. Seja uma pessoa que queira caminhar com pessoas que vão te agregar,
e te aproximar mais ainda de Deus e, consequentemente, te levar a aproximar ainda mais do que Deus tem para a sua vida. Também temos o exemplo aqui do José, que foi enganado pelos seus irmãos. Os seus irmãos teve inveja de José, porque os planos que Deus tinha sobre a vida de José eram grandes. José, infelizmente, não sabia, não compreendia e foi contar os seus sonhos para a família, para seus irmãos, e seus irmãos o invejou. Os seus irmãos teve medo de que José fosse governar sobre eles. E o que é que eles tentou? Eles tentou destruir a vida de José. Mal sabia eles que Deus ia usar esse processo de tentativa de destruição da vida de José para acrescentar na vida de José e para tornar José governador do Egito. O que aconteceu no final? José, no momento que foi jogado naquele buraco, os irmãos o venderam. José não imaginava, mediante toda aquela dor, aquela situação difícil que com certeza ele estava passando sem entender o que estava acontecendo com a vida dele, ele não murmurou. Na Bíblia não diz que ele murmurou, na Bíblia não fala que ele tentou confusão com os irmãos, ele ficou quietinho, deixou a situação correr e deixou Deus agir. Deus já tinha dado um sonho para ele e Deus agiu mesmo após essa tamanha traição. E o mais incrível de tudo, mulheres, é que quando Deus agiu na vida de José, José foi usado na vida da família dele para libertá-los de uma fome, de uma escassez. E mesmo assim, nesse momento que José estava lá no alto, lá em cima, ele não humilhou seus irmãos. Ele não maltratou, ele não deixou ninguém passar fome naquele lugar. Ele fez o melhor, ele foi lá e ajudou. Mulheres, no momento que vocês, nesse momento de traição, de vale, a hora que Deus tirar vocês, que colocar vocês no propósito que Ele colocou na vida de vocês, não humilhem os que te abandonaram, os que te traíram. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa sem orgulho no coração, seja uma pessoa humilde. Isso não significa que vocês têm que aceitar essa pessoa de volta na vida de vocês, mas trate elas bem. Olha o que aconteceu com Jesus também. Jesus foi traído por Judas, o próprio Jesus. E o que Jesus fez? Jesus tinha o poder de destruir a vida de Judas, mas Jesus ficou quieto. Jesus não esperou isso. Jesus não fez nada. Jesus simplesmente deixou correr para o que Deus esperava que acontecesse na vida de Jesus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14, diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Ele lhes perguntou: O que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixarão o preço, 30 moedas de prata. Desse modo em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha para vocês verem, muitas vezes são amigos, pessoas que a gente considera. Jesus já sabia que isso ia acontecer, Jesus já sabia que seria Judas, mas em nenhum momento daquela história, Jesus foi lá e humilhou Judas, Jesus foi lá e falou: olha Judas, eu sei o que você está tramando contra a minha vida. Não, Jesus deixou a história correr, Jesus deixou essa situação correr. E chegou ao fim, onde a glória de Deus resplandeceu sobre a vida de Jesus, ele foi crucificado, cumpriu o propósito de Deus aqui nessa terra, morreu para nos salvar, ressuscitou para cumprir a promessa de Deus que tinha sobre a vida dele. E Judas, ele teve o final dele. Judas, ele suicidou, acabou se suicidando por conta dessa situação toda, começou a gerar um grande peso na vida dele. E essa história toda mostra, mulheres, que ninguém de nós estamos blindadas contra uma traição, contra um abandono, mas é nesse momento de dor que a gente deve se apegar a Deus, que a gente deve correr das oportunidades de nos vingar com as nossas próprias mãos, e no momento que Deus nos ergue, é o momento que a gente deve abençoar essas pessoas. Não significa que devemos trazer de volta para a nossa vida, se Deus já revelou, não traga de volta. E isso foi o que sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui traída, sempre fui muito traída, fui enganada, fui abandonada, fui humilhada, e eu sempre busquei fazer diferente. E graças a Deus, graças a essas escolhas que eu tive, a minha entrega por Deus, Ele mudou a situação. E mesmo Ele mudando a minha situação, eu não piso em ninguém, eu não humilho ninguém. Glória a Deus por isso. Eu espero que essa palavra entre no coração de vocês. Não se permita entrar num poço de amargura, mas saiam, resplandeçam, vivam o novo. Permita Deus te moldar nessa situação. Confia ainda nas promessas que Deus tem na sua vida e vão se cumprir. Seja uma mulher que busca a santidade, os caminhos de Deus, que faz o que Deus espera. Seja uma mulher que se aproxima mais ainda do caráter de Jesus. Seja uma mulher que esteja totalmente entregue ao Senhor, que seja capaz de renunciar às coisas desse mundo e caminhar com Deus e esperar em Deus cada promessa que Ele prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir.
E eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que Deus abençoe você, que Deus te acolha nesse momento, que Deus tira toda a amargura que há no seu coração, toda a tristeza, que Ele te erga nessa terra e que Deus cumpra cada promessa, cada palavra que Ele colocou na sua vida, apesar de qualquer situação que aconteça na sua vida, que Ele te dê forças para você permitir ser moldada, reconstruída, forte para receber a promessa que Deus tem na sua vida. Muito obrigada, que Deus abençoe você, deixe a sua curtida para alcançar mais e mais mulheres, e se esse canal está abençoando a sua vida, se inscreva aqui e vamos andar juntas, vamos ser mulheres com valores reconstruídos, mulheres transformadas, mulheres diferentes desse mundo.